Olá, muito boa noite todo mundo, muito boa noite São Paulo, Brasil, mundo, universo, enfim, estamos em todos os lugares aqui na internet. Mais um Canta e Conta de volta, né? A semana passada não teve e voltamos agora essa semana. Você que estava aí roendo suas unhas porque não tinha... Saudades, né? Saudades, né? Pode ficar tranquilo que estamos aqui. Estamos numa correria, mas estamos aqui, não é, Carol? Oh, que correria! Correria boa! De muito trabalho, ainda bem! Exatamente, correria boa. Hoje eu estava em Campinas, aí cheguei agora quase, sei lá, tem menos de uma hora que eu cheguei. Mas estamos aqui e eu já vou pedir para você que está aí, você compartilhar, isso mesmo, compartilhe a nossa live aqui, o nosso Canta e Conta de hoje. Por quê? Porque é um tema muito interessante. A gente está fazendo na verdade é uma continuação, porque essa querida que está aqui atrás... Essa linda, querida. Linda, né? Puxa vida, olha só que sorrisão que linda, bonito. Que querida aqui com a gente de novo. Muito bom. Hoje sem a Tânia com a gente. Estamos sentindo falta. Mas estamos nós aqui sentindo muita falta, que ela também está aqui com as energias aqui com a gente. É verdade, ela foi fazer um trabalho. Mas a Larissa Elmor Silva... Estou dizendo certo, né, Lari? Sim. É humor. É humor de amor. É amor de amor. A Larissa, ela esteve aqui há umas 3 semanas. Isso. E o papo foi incrível para falar sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. Teve um monte de coisa que a gente não teve tempo de conversar e hoje é uma continuação desse bate-papo. Então, por favor, compartilhe, porque vale a pena. Quanto mais gente participar aqui, vai ser melhor. E, Carol, Lari, vocês podem só lembrar do que a gente falou há umas 3 semanas? O que foi que a gente falou? Claro, a gente falou do brincar, não foi isso? De como a Lari acabou dando muitas dicas aqui para os pais, de como, através do brincar, estimular a linguagem das crianças, não foi isso, Lari? Exatamente. As diferentes formas de brincar, o quanto que o brincar é importante, independentemente do contexto, e o quanto que os pais podem facilitar esse processo da brincadeira para o desenvolvimento da linguagem. Então a gente focou bastante no brincar para o desenvolvimento da linguagem. E hoje, pensando numa continuidade, eu observei bastante as perguntas que foram feitas no outro programa e em outros momentos também de dúvidas de pais, e nós vamos trazer a questão da linguagem de uma forma mais ampla, não somente focado para brincadeira, mas para nós todos pensarmos. A gente fala tanto de estimulação, de orientação, de dicas, então vamos pensar isso na prática, como que os pais realmente poderiam ajudar os seus filhos nesse processo de aquisição de linguagem ou no desenvolvimento da fala, e outras dúvidas, pensando na questão da comunicação e da fonoaudiologia, que geralmente aparecem, não só para a fala, mas questões relacionadas à audição, à voz, à articulação ou alimentação, que está muitas vezes relacionada à fala propriamente dita. Então eu pensei em trazer um apanhado aqui de uma forma geral, já que apareceram muitas dúvidas diversas, né, em vários segmentos, para a gente tentar amarrar isso e trazer dicas práticas e concretas para os pais. E uma coisa que a Lari falou muito, né, da outra vez, que o falar, ele já é uma expressão, né, que a criança começa a se comunicar antes e depois é que vem as palavras, né, mas ela já começou uma comunicação muito antes. E algo que apareceu, Lari, da outra vez, né, assim, se a gente for pensar, como hoje vamos falar do desenvolvimento da linguagem, se a gente pensar assim, no desenvolvimento esperado, né, então em que momento, por exemplo, é esperado que a criança comece a balbuciar as primeiras palavras, em que momento é esperado as primeiras frases, em que momento uma sentença, como né? Se a gente pensar no desenvolvimento infantil esperado, como é que isso funciona? Porque isso é muito legal dos pais terem um parâmetro, né? Porque lógico, o pediatra avisa, o pediatra orienta, mas é bacana se a gente também puder ter essa ideia, essa percepção. Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente o convite, e é um prazer imenso estar aqui nesse momento, compartilhar as minhas experiências com vocês na parte do desenvolvimento mesmo de linguagem. E eu acho que eu volto a dizer, é um projeto muito enriquecedor, porque ele não só
ensina, como nós que somos profissionais também aprendemos a cada semana. Então, muito obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço, puxa vida. Eu aprendi tanto. Aliás, ficou uma pergunta no último momento ali do programa anterior, que depois eu quero tocar no assunto, que é o lance da gagueira, né? Porque, enfim, isso afeta aí muita gente, muitas crianças, imagino, também. Sim. Então, depois eu quero só que me lembre de eu perguntar isso aí. Tudo bem. Desculpa, Lógico. então vamos só dar uma boa noite, já que você começou pessoal. agradecendo. Boa noite, nossos queridos que estão sempre aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Que vocês sejam muito bem-vindos no nosso programa de hoje. E que a gente seguramente vai ter uma conversa deliciosa aqui com a Lari. Quero mandar um beijo aqui, ó. Tem a FGA, que eu não sei, enfim, a Dorlene Caldas, tá dando olá. A Ellen Cristina Maia, a Érica Janota, o André Manfrini, a Marlene Santos, o Elton. Elton, você estava preocupado, hein? Não de novo, hein? Pode crer. A Gislaine, lá de Ribeirão. A Gi, minha prima. Sua prima. A Duda, Maria Eduarda. Parabéns, aniversário dela hoje. Feliz aniversário, Duda! Feliz Mocinha, aniversário. 17 anos. Que legal. Puxa vida, muita saúde sempre. A Luciana Barbie Leonel, tá falando que bacana. E a Lilian Pivoto Azevedo, enfim, todo mundo aqui dando oi. Então vamos lá. E mandem também, ó, por favor, mandem as questões que vocês tenham aí, tá? Porque eu vou ficar de olho aqui e a gente sempre pinça alguma coisa aqui para passar para Carol e para Larissa. Então vamos lá, meninas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de fala, basicamente esperado, mas não necessariamente os pais precisam ficar angustiados caso passe 1 mês, 2 meses, 6 meses e a criança não tenha adquirido. Então eu costumo trazer muito essa flexibilidade no desenvolvimento, porque cada criança é única, cada processo de aquisição de linguagem, de desenvolvimento global é único. Então, a teoria, a literatura, ela precisa trazer um parâmetro para a gente conseguir traçar um perfil mais ou menos do que se espera para cada idade, mas isso não quer dizer necessariamente que a criança precisa estar enquadrada de tanto a tanto tempo X, vai ter esse tipo de comportamento. Não. Então, existe uma flexibilidade, logicamente, durante esse processo de aquisição de linguagem. Espera-se, em primeiro lugar, que um bebê pequeno como? Assim que o bebê nasce, ele tem os sentidos bastante aflorados. Então, como eu trouxe até no outro programa, o cheiro da mãe, o toque, o rosto, muitas vezes ele não tem ainda a acuidade visual muito bem desenvolvida, mas ele consegue, o rosto das pessoas chama muito mais atenção do que outras partes do corpo, outro estímulo. Então ele tem uma necessidade de olhar para o rosto, para a boca, o sorriso. Então, no primeiro momento, o contato visual é muito importante para a criança e os pais manterem esse contato visual com a criança. Então, de 0 a 3 meses, ou a 3, 4 meses, a criança já começa a fazer o contato visual. Até nas primeiras semanas a criança já tem um contato visual. Ela já começa a explorar a face da mãe e dos interlocutores, das pessoas que estão próximas a ela. E aí a gente começa a entrar no momento do sorriso, né? A criança começa a expressar com um leve sorriso. No começo os pais não sabem se é um espasmo, se foi um reflexo, mas ela começa realmente a perceber, a manifestar através do sorriso uma comunicação. Tem uma intenção comunicativa aquele sorriso, da mesma forma que tem uma intenção comunicativa o choro. Se a criança percebe que ela está com fome e ela chora e ela é atendida naquele momento, então o choro tem uma intenção de comunicar à família, à mãe ou ao pai, de que ela quer que ela quer ser alimentada. Como diz a Carol, tem uma intenção produtiva. Isso, uma intenção produtiva. Então, o olhar, o sorriso e o choro, num primeiro momento, são expressões da criança extremamente importantes. Um primeiro sinal, muitas vezes, que a gente observa em algumas crianças é quando ela não faz esse contato visual, principalmente nos primeiros meses, né? 6 meses, ela já começa a ficar mais firminha, 5, 6 meses, que é o momento que ela já consegue sentar, pegar os objetos, e aí ela não faz, muitas vezes, o contato visual, ou ela não tem o sorriso social, que a gente chama, que é compartilhar a brincadeira ou
como que a gente pode dizer, a interação com outra pessoa através do sorriso e do olhar. Isso é um dado que nos chama a atenção, caso a criança não tenha apresentado. Então, de 3 meses até, se a gente for pensar 3, 4 meses, até 6 meses, 8 meses, é o momento que a criança já consegue sentar, ela já manipula os objetos, e até menor, os objetos que têm cores, diferentes cores, formas, geralmente cores muito fortes, né, que destoam, por isso que eles gostam muito de móveis ou de chocalhos coloridos que tem o som e que tem cores muito fortes, vai chamar a atenção da criança. Da mesma forma, ela começa a treinar alguns sons. O que é o treinar? Ela não está dizendo muitas vezes mamãe. Aí fala, meu filho começou a falar com 4, 5, 6 meses. Muitas vezes ela está sentindo o som. Então, começa o momento do balbucio, que a gente diz. Então, e nós adultos vamos começar a significar aquela palavra. Então, a criança começa a trazer o sonzinho do começa a fazer algumas onomatopeias que ela não sabe o sentido, e a gente começa a significar, olha, você está chamando a mamãe, você fez o barulho do carrinho, o carrinho faz, e nós começamos a dar sentido para esses sons que a criança traz. Então, nesse processo, os pais já conseguem ajudar a criança no desenvolvimento de aquisição de linguagem ou dos sons, porque a gente brincando mesmo de estralar a língua, a gente começa a dar sentido para os movimentos que a criança faz com a boca. E aí, nesse movimento, o que a gente pode pensar em relação à estimulação? É o momento mesmo de sentar com a criança e trabalhar o sensorial. É aquele ponto que nós trouxemos no outro programa, que a criança é muito concreta no primeiro momento. Então, tudo que ela pode sentir na mão, sentir na boca, ela vai sentir a textura, a temperatura, ou vai olhar a cor, vai ouvir o barulho. Então, chocalhos, móveis, blocos de montar, coisas que a criança consegue pegar, manipular, jogar no chão, todos os efeitos concretos que os objetos podem trazer são extremamente importantes para a criança brincar e a gente mediar essa brincadeira. Então, foi o que eu trouxe da outra vez. Muitas vezes a criança não tem aquela linguagem interna e ela não vai saber como brincar com aquele brinquedo. Então, nós pais colocamos a criança no chão e nós vamos ajudar a criança a explorar aquele objeto. Como? Fazendo movimento com chocalho, muitas vezes para a criança localizar o som e olhar, e aí tentar pegar o objeto. Então, é uma atividade muito interessante para os pais fazerem. Outra atividade interessante é ajudar a montar os blocos. Não necessariamente a criança precisa saber cores nesse momento. A gente não precisa ficar preocupado em relação ao excesso de nomeação, no sentido assim, tudo tem que ser falado o tempo todo e mostrado. Não, tudo tem que ser feito de uma forma muito natural. Então, no momento que você está brincando com blocos de montar, logicamente você pode trazer a cor, a forma, a textura, comentários em relação àquilo. Mas o importante é você entender que naquele momento está sendo um momento de construção da linguagem. Então, muitas vezes, o montar e desmontar para a criança é muito mais importante do que você, naquele momento, criar uma brincadeira muito de faz de conta, porque ela não chegou nesse estágio ainda. E é muito que os pais fazem, pega o chocalho, faz o barulho, monta e desmonta o bloco, e aí começa a nomear as partes do corpo, porque aquele momento a criança está sentindo o pezinho, a mãozinha, olha, põe a mão na boca, olha o seu pé, e músicas que muitas vezes nomeiam as partes do corpo durante o banho, na alimentação, dá para se trazer a nomeação, porque é no momento que a criança está sendo introduzida muitas vezes a frutinha, ou a papinha, amassadinha, e naquele momento começa uma nomeação, mas uma nomeação muito lúdica, muito do brincar. Então, nesse momento, é um momento muito importante para os pais começarem a observar como que está sendo o comportamento dessa criança. Ela tem reagido socialmente? Ela tem manifestado interesse pelos objetos que você mostra? Ou ela se isola muito e ela não quer ter o contato naquele momento? Então, Lari, porque deixa eu só complementar com o que você está falando, porque assim, o desenvolvimento ele é global. Justamente. E acho que isso é muito interessante da gente, porque você está falando da linguagem e quantas outras coisas podem ser conectadas nesse desenvolvimento, né? Seja a socialização, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psíquico, a imagem corporal, tudo isso está acontecendo junto com a linguagem. Justamente. Quando você está contando de todas essas situações que os pais podem estimular
na criança, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Essa sensibilidade para observar a reação da criança é que também já vai dando pra gente parâmetro de como é que tá o desenvolvimento dela, porque com certeza, pistas, porque os pais são os melhores observadores da criança, a questão é saber o que observar, né? Então, né, acho que a Lara está contando isso pra gente. O que você observa pode ser diferente? Desculpa. Não, imagina, eu que interrompi, mas assim, isso eu acredito que faça parte também de grande parte dos pais e mães, de ficar nessa aflição de estabelecer um tempo para a criança começar a falar. Exatamente. Né? Isso, só aqui no nosso bate-papo, que está muito legal, muito obrigado a vocês que estão participando, a Soraya Fujimoto e a Fernanda Zaniboni, elas estão fazendo perguntas parecidas. A Soraya disse: minha filha vai completar 2 anos, se comunica bem com gestos, mas fala muito pouco. E aí ela disse que ela está preocupada com isso. E a Fernanda disse que a filha dela tem 1 ano e 8 meses, entende tudo, mostra o que quer e não quer, mas fala pouquíssimas palavras. Né? E a Maite Gênova, oi Maite, ela fala assim: minha filha tem 2 anos e meio e já começou a conversar tudo meio embolado. As palavras corretas, quando ela pronuncia, sai com um X no final, tipo carioca. É normal? Ela está perguntando. Eu vou resumir as 3 perguntas, dando continuidade no processo que a gente parou dos 6 meses, porque aí vai entrar bem nesse momento que as mães colocaram. Tipo e a gente de consegue, 1 ano e meio a 2 anos e meio. Exatamente, a gente consegue chegar no processo de 1 ano. Então, vamos voltar um pouquinho para conseguir responder essas perguntas para vocês. No momento que a criança começa, então, num processo de introdução alimentar e a gente começa a nomear frutas, as cores, e aí a construção da linguagem começa a ser formada nesse momento, mais propriamente dito. Lógico, ele vai ter continuidade até 4, 5, 6 anos, e depois entra no processo pré-escolar, escolar, enfim, alfabetização. Então a gente entra em outro momento. Mas, pensando propriamente na internalização da linguagem, esse primeiro ano de vida ele é muito importante. Conforme os pais forem percebendo que a criança já consegue entender o sentido das coisas, foi o que eu trouxe da outra vez, que é a questão, vamos lembrar um pouquinho então o que é linguagem e fala. A linguagem é todo o conteúdo que eu armazeno dentro do meu cérebro, todas as informações sobre o mundo. Então eu consigo entender, muitas vezes, que uma fruta, que uma banana é de comer, que um animal, o cachorro, late, ele é um animal. Então, a gente começa a entender diversos contextos de situações, mas muitas vezes a criança entende, como a mamãe colocou aqui, mas ainda não fala a palavra cachorro, banana, me dá, ou não traz aquela frase curta que a gente diz, né, que muitas vezes é a palavra da banana, mas já tem um sentido, logicamente, já é uma frase simples, que a criança já pede alguma coisa e não só nomeia o vocábulo, né, a palavra. Mas nesse momento que existe essa construção da linguagem até externalizar para a fala, os pais vão começar a perceber na brincadeira que a criança já evoluiu. Ela mesma começa naquele processo de imitação, como nós trouxemos da outra vez. Então, ela vai sentar, ela começa a imitar os amigos, a pegar a colher, começa a entender o sentido de uma colher. Então, a colher é para segurar porque eu vou pegar um alimento. No banho, eu vou pegar um sabonete, a criança começa a tentar pegar o sabonete, um pouquinho mais velha, quando ela já tem essa coordenação, e tenta passar na barriguinha. Ou ela põe a mão nas partes do corpo quando a gente começa a nomear. Olha, vamos lavar a cabeça. Aí ela põe a mão, do jeito dela, tenta lavar o cabelo. Os pais vão começar a perceber que ela começa a dar sentido para os gestos dela, e aí aos poucos vem a nomeação das palavras. As palavras, elas podem aparecer, num primeiro momento, de uma forma solta: mamã, papá, bobó, são palavras simples, pipiu, às vezes, muitas vezes onomatopeia, porque onomatopeia a gente faz uso naturalmente, e é muito interessante fazer onomatopeia, o au-au, o piu-piu, miau, mas ao mesmo tempo é importante os pais trazerem o vocábulo real. Então, é o piu-piu, é o passarinho que faz piu-piu, é o cachorro que faz o au-au. A gente faz uso no começo de onomatopeia para a criança situar de quem nós estamos falando, mas chega um momento que nós precisamos usar a palavra adequada para a criança não desenvolver também uma fala muito infantilizada. E aí, nesse momento que os pais trouxeram de 1 ano e pouco, começa a esterilização da fala. Basicamente, de 1 a 2 anos, digamos assim. Mas nós não podemos ficar angustiados. Por quê? Né, a mamãe que trouxe assim: meu filho entende tudo, minha filha, meu filho entende tudo, mas não consegue falar.
aí nós temos que pensar no primeiro momento. Entende todos os conceitos? Ela já brinca de faz de conta? Ela senta, começa a brincar de panelinha, de dar comida papá pro amigo, vai lá, finge que tá colocando o sapatinho da mãe, vamos colocar a roupinha. Ela começa a trazer informações de que a brincadeira do faz de conta já faz sentido para ela. Ela está na escola, isso é um ponto também importante para a gente pensar. Tem crianças que entram na escola e em pouquíssimos meses deslancham em relação à fala, porque muitas vezes a criança fica sozinha em casa, ou tem contato só com adultos e não com outras crianças. Hoje em dia a gente vive em condomínios, as crianças estão muito fechadas, as crianças às vezes não saem para um parque para socializar, e a gente entra na questão, né, da importância da socialização, que ela ajuda nesse processo, a interação social entre pessoas e pares, crianças da mesma idade, ou mais velhos ou mais novos, ajudam a criança a desenvolver essa linguagem. Então a gente precisa pensar nesse contexto familiar, no primeiro momento. Quando a criança entra na escola, ela é exposta a outros tipos de situações. Frustração, a ruptura com a mãe, né, pensando na adaptação. Então, muitas vezes ela se nega a ir para a escola, ela traz angústias em casa, ela se isola um pouco mais, aí a mãe já acha que tem uma questão voltada para a fala, de mutismo, né, que a gente diz, parou de falar. Então, nós temos que entender esse contexto. E aí, o que é esperado é que uma criança, até 2 anos, entre 2, eu vou colocar um range, assim, um nível maior de tempo, para vocês entenderem também o contexto de cada família. Mas entre 2, 2,5, até estourando 3 anos, ou estourando mesmo, porque 3 anos a criança já tem que estar se comunicando bem. Fazendo uso de frases, no começo são frases simples, como eu disse, então dá papá, nená, mamãe, não quero. E aos poucos ela vai trazendo esses conectivos e vai conseguindo trazer uma frase muito mais completa, até trazer narrativas. E nesse momento os pais podem sentar e fazer outro tipo de brincadeira. Então a gente entra numa brincadeira mais complexa. Eu costumo trazer algumas orientações práticas que eu acho interessante para a gente trazer aqui, porque às vezes os pais falam assim, tá bom, vou sentar e vou estimular meu filho, mas o que é sentar e estimular meu filho? Uma coisa que é muito interessante é vocês pegarem diferentes contextos. Se nós vivemos em diferentes contextos, então nós temos o momento do supermercado, nós temos o momento que nós vamos na farmácia, ou nós vamos no posto de gasolina, ou nós vamos pegar o ônibus. A gente pode trazer isso para brincadeira também. Vocês podem, por exemplo, de pegar os brinquedos das crianças que estão espalhados, que às vezes a gente coloca tudo numa caixa só e junta, né? Tem vários brinquedos diferentes, a criança vira aquela caixa no chão e fica aquela coisa espalhada toda. Não que não tenha também uma importância aquele momento que nós já trouxemos do brincar livre. Mas se nós pensarmos no brincar estruturado, nós vamos dividir essa brincadeira. Então vamos pegar todos os animais e colocar numa caixa diferente. Então vai ficar a fazendinha, por exemplo, ou o zoológico. Vamos pegar outra caixa e vamos colocar os instrumentos musicais. Vai ser a bandinha. No outro, vamos colocar a casinha, comidinha. Em cada momento, a gente tira uma caixa e vai trabalhar aquele contexto com a criança, que são contextos diferentes. E aí a gente entra na questão de que toda criança, seja menino, menina, vai brincar e vai explorar quaisquer tipos de brinquedos e quaisquer tipos de brincadeiras, seja fazendo uma comidinha ou brincando de um super-herói. Então, nesses contextos diferentes, os pais vão brincar de faz de conta. Mais uma vez eu digo, não precisa fazer uma compra numa loja de brinquedos complexa. Não, vocês podem fazer isso com sucata. Você pode pegar brinquedos, objetos soltos pela casa e montar uma brincadeira. Mas é interessante vocês fazerem essas conexões entre contextos e aí desenvolver narrativa em cima disso. E aí vocês vão contando uma história para a criança. Era uma vez um cachorro, vamos pensar, uma girafa. Olha a girafa, está no zoológico, encontrou um amigo leão. Como que o leão faz? Uau! Oi, seu leão, tudo bem? Vamos dar uma comidinha pro leão. O que nós vamos dar pro leão? Vamos fazer uma comidinha? E pode juntar uma caixa com a outra, não tem problema nenhum. E a gente vai construindo brincadeiras e o faz de conta em cima disso. Nesse momento é extremamente importante para essa faixa etária, porque muitas vezes os pais acham que só a nomeação é importante. E aí não tem a questão da narrativa para contextualização, ligar os pontos para que ela também saiba fazer isso dentro da cabecinha dela, da percepção dela, né? Exatamente. E ligando um contexto no outro, uma frase na outra. Que bacana. Exatamente. Isso. E aí a gente consegue construir a brincadeira, construir o faz de conta. E quando você estiver um dia no supermercado, ela vai entender o que ela está fazendo, porque ela já brincou, ela já construiu na brincadeira, ela já internalizou aquele conhecimento, que vai pegar o carrinho, vamos escolher
escolher os alimentos, e a gente vai fazer isso, logicamente, depois nos espaços. E muitas vezes a escola é um ambiente onde isso é feito com naturalmente, frequência, né? justamente. Tendo brinquedoteca ou não, as Sim. crianças fazem isso naturalmente, sentam no tapete, ou sentam na roda, ou sentam muitas vezes no parque, e as professoras fazem isso naturalmente. Então é um brincar direcionado. E aí quando a criança já entendeu aquele conceito, a externalização para a fala acontece de uma forma muito tranquila, porque aos poucos ela vai nomeando. E aí quando você for levar o seu filho no supermercado, você vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o carrinho, olha, vamos escolher a fruta. Que fruta que é essa? A gente começa a aumentar o sentido. É uma fruta doce, não é? Olha, sente o sabor. Ela, qual a cor que ela tem? Qual é a textura que ela tem? Ela é macia, não é macia? Ela é áspera? Vamos sentir a casca? Olha, essa a gente tira a casca, essa a gente não tira. Então a gente começa a trazer os conceitos para a criança. Isso, todos esses conceitos vão sendo desenvolvidos e internalizados para depois, quando a criança estiver na fase pré-escolar de alfabetização, esse processo já está pronto, digamos assim, para ela conseguir depois transformar no símbolo da leitura escrita. Porque ela vai entender, já vai ter entendido os códigos da linguagem. E isso não acaba nunca, né, Nunca. Mari? Porque, assim, Por isso que é tão mágico. É mágico. Exatamente. Até hoje, quando eu leio, a leitura acho que traz muito isso, né? Tanto para o mundo infantil quanto para o mundo adulto. Quando você lê um livro que, pelo menos isso acontece comigo, quando eu leio uma palavra que eu não sei o que é, né? Eu vou atrás do significado da palavra e isso me desperta uma vontade de utilizar essa palavra, né? Em algum contexto e tal. Então Ou na música, né? E aí eu internalizo essa palavra somente quando eu consigo associá-la a algum contexto. Exatamente. Porque se você lê a palavra, você não entende o que é, você vai no dicionário e você vê, fica muito difícil você internalizar o significado da palavra se você não usa essa palavra, né? Exatamente. Se você não tem um uso para aquela palavra. Então é um negócio muito mágico. Olha, isso que você estava falando, né? Alguém aqui, acho que a Adriele Matos, ela disse que a escola, para a filha dela, foi crucial para o desenvolvimento da fala, porque ela falava palavras soltas com 2 anos de idade, aí quando ela entrou na escola, no segundo semestre, ela já estava falando tudo. Né? Então a Adriele ficou feliz. Aí tem uma questão aqui que a Aline Costa Corrêa já escreveu 2 vezes, que eu vou emendar com uma da Luciana Maneira Schalk, que é o seguinte: a da Aline, ela fala assim: a dificuldade na fala pode ocasionar uma ansiedade maior na criança por não conseguir se expressar. Sim. Tipo, na própria criança. Meu filho tem 4 anos e tem um atraso na fala que eles ainda não conseguiram identificar o motivo. Ele fala palavras soltas e somente há pouco tempo ele está formulando uma frase. Tem ligação da dificuldade da fala com a agitação da criança? Eu entendo que são 2 processos distintos. O fato dele não se comunicar é o que está nesse momento gerando ansiedade, mas não necessariamente a ansiedade é responsável pelo atraso de fala dele. Sim. Então eu vou tentar falar isso de uma forma dividida para você entender. Muitas crianças que têm um atraso de fala, de linguagem, elas tentam se comunicar e elas não são entendidas e elas ficam angustiadas. Então, se ele fica pedindo um copo de água, seja da forma que ele traz, ou soltando palavras soltas, ou frases ininteligíveis que as pessoas não entendem, e a pessoa que está com ele, seja mãe, seja algum adulto, não entende, ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso. Tem criança que joga as coisas no chão, gera uma frustração. Exatamente, e até de brigar, né, de gerar, né, de bater, porque não está sendo entendido, não está sendo entendido, justamente. Então isso gera um desconforto na criança. Sim. Agora, a ansiedade não é e a angústia não são responsáveis pelo atraso de linguagem dele. Então, nesse caso específico, eu não sei se ele chegou a ser avaliado, mas eu orientaria que ele procurasse ajuda de profissionais. Quais seriam eles? Fonoaudiólogo, otorrino. Acho importante falar a questão da audição. Tem muitas crianças que a gente falou até sobre objeto no ouvido, mas tem as otites, tem problemas auditivos. Às vezes a criança realmente tem uma perda auditiva, ou às vezes é uma perda auditiva temporária, porque tem uma infecção no ouvido. Nesse processo de aquisição de linguagem, tendo um rebaixamento da audição, a criança não vai receber informação auditiva. E aí, às vezes, ela faz
muita leitura labial, fica olhando muito para a boca do pai para tentar entender o que o pai está dizendo. Então, são algumas pistas de, não, vou levar no otorrino, fazer uma avaliação do ouvidinho, da garganta, ver se está tudo bem, essa parte respiratória, que às vezes a criança é muito alérgica, vive tendo secreção, gera muito otite, e aí tem um rebaixamento da audição. Fazendo um tratamento e uma audiometria, que é o exame auditivo que a fono faz, a gente consegue traçar um perfil dessa criança e encaminhar para os profissionais adequados. Sejam eles fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagogo, neuropediatra, dependendo do caso, se tem uma questão que os pais começam a observar, às vezes psiquiatra infantil. Então, os profissionais que receberem essa criança vão fazer avaliações, sejam clínicas, muitas vezes tem exames que a gente não consegue avaliar nem em sangue, nem em imagem, é comportamental, neurologista, e aí eles vão encaminhar para os profissionais adequados. No programa passado a gente falou, inclusive, um pouquinho sobre o autismo, né, essas coisas. O autismo... Desculpa. Não, desculpa, é só que a Luciana, a pergunta dela foi essa, com qual idade a gente pode começar a se preocupar e tentar levar num especialista? Muitas vezes os pais dizem, as pessoas reclamam que meu filho não entendem o que meu filho diz, mas eu entendo tudo. Lógico, pai e mãe estão acostumados com a fala da criança. O primeiro ponto é, pessoas terceiras que não conhecem o seu filho, estão entendendo o que ele diz? Professora, vizinho, tio, tia, chega, ele tem uma idade, a gente pensa mais ou menos, como eu disse, entre 2 anos e meio, a criança já deveria estar se expressando adequadamente. Não necessariamente com sons perfeitos. Por exemplo, me trouxeram a informação da carioca, né? É natural. A criança muitas vezes fala, parabéns, né? Parabéns. O s pro x é natural a criança fazer a gente tá num processo de aquisição né? A criança pequena tende a falar mais assim, por isso que às vezes os pais repetem, acha bonitinho. E aos poucos ele vai assimilando o som do s e outros sons que vêm um pouco mais para frente, como a gente trouxe até o sonzinho do rã, da troca do cebolinha, dos grupos com R. Tem alguns sons que são adquiridos mais posteriormente. Mas, num primeiro momento, a criança tem que ser compreendida pelos outros, terceiros, e não pela família, que muitas vezes já sabe o que a criança quer dizer. Então, é um dado. Com 2 anos, 2 anos e meio, meu filho consegue pedir as coisas, se comunicar, trazer frases simples. E até os 3 anos, a criança tem que estar trazendo informações mais precisas, simples narrativas. Contar o que aconteceu na escola, contar onde ele está sentindo dor, por que ele não quer dormir, o que ele quer comer. Então, é um primeiro ponto para os pais prestarem atenção. Isolamento. A gente tem a tendência de achar que o autismo é aquele caso clássico, né? Que muitas vezes é a criança que tem o balanceio, o flap, tem aquele movimento e fica isolado. Não. Tem crianças que, hoje em dia, o espectro, né, o autismo ele tem um espectro muito amplo na avaliação, e são pequenos pontos que chamam a atenção dos especialistas numa avaliação clínica, como estereotipias, que a gente chama, por exemplo, ecolalia, a criança que fica repetindo como um papagaio. A mesma, por exemplo, eu vou dizer para a criança, você quer papá? Quer comer? A criança fica comer, cocô, comer. Ela fica repetindo aquela palavra ou frase, às vezes fora do contexto. Você percebe que ela não está te ouvindo naquele momento. Ou, muitas vezes a criança não faz o contato visual, mas muitas vezes o pai fala assim, não, mas ele olha para mim. Ele olha para você, mas não com uma intenção comunicativa e social. É um olhar que transpassa. A criança olha para a pessoa, mas é um olhar vago, não é um olhar comunicativo. Então, assim, hoje em dia o autismo, ele é muito amplo. A gente tem que tirar um pouco, e não que não tenha uma ajuda. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer um diagnóstico, seja de um autismo, de uma síndrome, ou de um atraso simples de linguagem, com os profissionais adequados, os pais vão abraçar a causa e vão ajudar nesse processo de desenvolvimento. E também a escola, principalmente, tem que ser orientada nesse sentido. Oh, que bom, que legal. É muito legal porque ter essa informação, né? O que observar, porque exatamente. A gente sabe, mas o que especificamente observar, né? O que é fora do contexto, isso é muito bacana. Uhum. Exatamente. Bom, chegou a hora aqui do momento de cantar um pouco, mas depois a gente volta aqui, porque tem muita gente mandando muito comentário legal. Enquanto eu canto, vocês vão dar uma olhada aí. Lógico. Mas a gente vai cantar também. Como eu falei do livro, né? Porque a leitura, eu acho que
que é uma coisa sensacional para o resto da sua vida, né? Eu acredito muito que você estimulando a leitura na vida do seu filho e da sua filha, isso também ajuda ele a desenvolver uma série de outras habilidades, não só linguísticas, mas na linguagem é muito importante, né? Eu aprendo muitas coisas novas na linguagem quando eu leio alguma coisa. Peraí que tem alguém me ligando aqui, meu celular tá vibrando. Se for a Tânia, fala que a gente mandou um beijo para ela. Não é a Tânia, mas daqui a pouco eu mando um beijo para a Tânia. Beijo, Tânia. Beijo, Tânia. Beijo! Então eu vou fazer aqui, porque vocês sabem que domingo passado foi Dia Mundial do Livro. Livro, sim. Dia Mundial do Livro. E como no Grandes Pequeninos a gente tem uma música que fala da importância da leitura e do livro, vamos fazer ela aqui, ó. Tá na hora de ler um livro, conhecer histórias e ser criativo, histórias de amor e de perigo, da lealdade entre bons amigos, histórias que façam rir, que possam emocionar. Um livro deixa a gente livre para imaginar. Cada letra tem uma magia, cada frase traz muitas alegrias. Um livro leva a gente para outro lugar. Cada página é uma viagem, cada história uma nova aprendizagem. Leia um livro e venha aqui me contar. Livro, livro te faz livre. Livro, livro, livre você vive. Livro, livro, livro te faz livre pra sonhar. Livro, livro te faz livre. Livro, livro, livre você vive. Livro, livro, livro te faz livre pra sonhar. Leia um livro. Leia um livro. É isso aí. Eu quero mandar um beijo. Posso mandar um beijo claro, para os meus queridos e amados Luísa e Felipe. Um beijo muito grande para a Esté também, minha prima, que está com as crianças, a Luísa e o Felipe, assistindo a gente. Um beijo enorme para vocês. Olha, que legal, que maravilha. E aí a Estela fez uma pergunta aqui. Cadê a pergunta da Estela que eu te mostrei? Aqui. A apraxia é um distúrbio de fala ou neurológico? Primeiro, conta pra gente o que é a apraxia, Lari. A apraxia são os dois. Tem a questão neurológica, é um distúrbio neurológico, que a criança tem uma dificuldade de programar motoramente a fala. Então, ela tem uma dificuldade, nós armazenamos a informação, o código da linguagem. Então vamos voltar um pouquinho sobre linguagem. Nós internalizamos a linguagem e aí eu sei que banana é uma fruta. Então eu vou pedir banana. Para eu pedir pedir para alguém banana, meu cérebro tem que jogar para toda a minha musculatura a informação de como eu vou articular a palavra banana. Junto as duas bocas para fazer com a, ba, na. E aí eu vou dizer. A gente faz isso naturalmente. Uma criança que tem apraxia, ela tem dificuldade nesse processamento motor. Ela entende as informações, mas neurologicamente existe uma questão que a impede de executar o movimento da fala. Então ela precisa passar por avaliações para se ter o diagnóstico e aí fazer tratamento em cima disso para melhorar essa condição da articulação. Mas existe, ela perguntou, né, se é fala ou neuro, são os dois. Existe uma dificuldade neurológica na programação motora da fala. E aí ela vai ter uma dificuldade na articulação dos sons e na programação da palavra, para juntar os sons, articular e trazer informação. Olha que legal a Gabi, opa, peraí, a Gabi Prado Reis, que está sempre aqui com a gente, Lari. Oi, Gabi. Ela falou aqui, Jair, te mandei um vídeo do Gui cantando essa música.
né, essa do livro. Ela falou, ela ajudou muito na troca do R pelo L que ele tinha. Ah, música! Legal! Porque enfim, na outra semana que a gente estava aqui, a gente falou muito dessa troca do R pelo R, né? Do R pelo L. E aí o Elton, ele falou aqui que ele tem um irmão e um sobrinho gagos. E ele pergunta se a gagueira é algo genético, enfim, depende dessa coisa do ambiente. Enfim, acho que não deve ter uma explicação única para isso, né? Mas o que geralmente, como é que a gente lida com essa coisa da gagueira, principalmente no caso das crianças? Existem duas questões em relação à gagueira que eu acho importante trazer, o que é a gagueira mesmo, propriamente dita, e o que é aquisição de linguagem que na visão do ouvinte soa como gagueira. Então, porque são dúvidas que aparecem muito para os pais, principalmente das crianças pequenas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a gagueira propriamente dita. A gagueira, ela tem uma questão genética, sim, neurológica. Muitas vezes a gente não sabe se teve alguém da família que tinha avô, bisavô, mas existe, ou muitas vezes o pai é gago e o filho começa a desenvolver a gagueira. Então, no início as teorias diziam várias coisas, mas hoje em dia o que se segue mais é a questão de que existe um componente genético. Então vamos supor, eu posso ter o componente genético para gagueira e posso não ter desenvolvido durante a minha vida. Então, muitas vezes a criança pode ser exposta a uma situação de estresse, de ansiedade, de angústia. Então, desde uma coisa pequena que os pais não se dão conta, por exemplo, mudou de cidade, o cachorro morreu, os pais se separaram, ou mudou de escola, ou algum amigo saiu da salinha dele que era muito próximo e foi para outra escola e a criança perdeu o contato, alguma situação que gera algum desconforto interno na criança, isso vai gerar uma ansiedade. E aí pode acontecer um momento maior de ruptura na fala. A criança começa a ter um pouco de falta de fluência na fala, ela começa a gaguejar um pouco mais. O que diferencia uma criança gaga de uma criança não gaga? A criança que é gaga, que tem a predisposição para gagueira, passa por esse momento de instabilidade e permanece essa instabilidade por um tempo. E aí começa a chamar a atenção dos pais. Então a criança que já está 6 meses, 1 ano, gaguejando, principalmente em situações que ela fica mais nervosa, então ela tem bloqueios. Vou falar papai, eu faço papai, ou repetição de sílabas, papai, ou repetição de sons, papai, ou prolongamento, papai. Isso já é um dado para os pais observarem e buscarem um atendimento. Mas muitos pais acham que os filhos pequenos estão gaguejando. Por quê? Quando a criança vai aprender a falar, e é outro processo que a criança passa, então nós não estamos falando de gagueira nesse momento. A gagueira precisa se ter uma avaliação de um fonoaudiólogo. Realmente existem vários testes e tabulações que se fazem hoje, porque existem algumas rupturas na fala, ou seja, existem algumas instabilidades ou falta de fluência na fala que são esperadas para um comunicador habitual. Então a gente hesita. Você vai falar, você pode repetir a mesma frase na hora que você vai conversar sobre algum assunto, porque você está revendo o conteúdo dentro da sua cabeça. Você pode ter alguma repetição em algum momento da própria palavra em si. Eu mesma conversando agora, faço novas significações e reformulo, e às vezes para outra pessoa pode parecer uma gagueira. Isso todo mundo tem, essas hesitações. Agora, essas outras que eu disse, do prolongamento, bloqueio, algumas que nos chamam a atenção e começam a ter uma recorrência durante um longo período, meses ou mais de 1 ano, precisa procurar uma avaliação e realmente ser diagnosticado. Agora, as crianças que estão aprendendo a falar, elas vivem outro momento. Elas estão internalizando o conteúdo. Então vamos supor que eu vou falar que a casa é amarela e eu estou aprendendo a falar agora. Então eu vou falar... eu estou pensando, né? Eu tenho 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco. A casa é amarela. Pronto, aí os pais já acham que o filho já é gago. Não, ele só está formulando aquela informação em voz alta, porque ele está tentando processar o que o cérebro está dizendo em termos de linguagem,
tentando trazer para fora a frase para o outro ser compreendido, ou para ele se fazer compreendido. Então isso não é gagueira. Criança faz muito isso, né? Faz. Isso aparece muito em criança pequena quando entra na escola. Os pais me procuravam bastante, falavam, nossa, meu filho está gaguejando, ele está com 2 anos e ele começou a gaguejar do nada. E aí a gente tem que entender o contexto também. Às vezes o irmãozinho nasceu, e aí tem um momento de infantilização e de angústia. Esses outros contextos que eu trouxe para vocês. Uma situação que aconteceu dentro de sala de aula, com a professora ou com alguma atividade que gerou uma frustração, e ele passa um tempo gaguejando uns dias, supera, passa. Porque aí essa ansiedade, aí sim tem uma relação com a ansiedade, com a fala daquela pergunta em relação àquela mãe. Aí sim a ansiedade faz a gente gaguejar. A gente mesmo, quando vai fazer uma apresentação em público, se você não tem um treino, não está seguro em relação ao conteúdo, você vai ficar com a voz trêmula e vai gaguejar um pouco. Imagina uma criança que está num momento de estresse, de insegurança e desenvolvendo a linguagem e a fala naquele contexto. Então isso não é gagueira. Isso faz parte de uma aquisição de linguagem tranquila. Agora, esse outro olhar precisa ser feito. Se é persistente, se a criança está gerando muita angústia, cada vez que ela está mais insegura e ansiosa, aparecem mais os bloqueios, já persiste há mais de 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses, do mesmo jeito ou tem piorado? Sim, procure uma avaliação para se fazer um diagnóstico. Agora, Lari, desculpa, Carol. Não, pode falar. Você acha, uma outra pergunta que eu tinha, que pode ter a ver com isso também, porque muitas vezes... Tem aquele lado dos pais que infantilizam, né, a fala, enfim. E tem também o outro lado, que é dos pais que corrigem a criança. Justamente. Né? Tipo, a criança vai falar alguma coisa aí, logo na sequência corrige. Você acha que essa postura de corrigir a criança, assim, obviamente, acho que depende muito do jeito como você corrige, mas... É bom ou é ruim corrigir a criança enquanto ela está nessa fase de aprender ainda a relacionar os vocábulos com as coisas e tal? O que você acha? Você acha que a gente corrige ou não corrige? Como é que a gente lida? A correção, ela é muito delicada. A gente precisa dar um modelo correto de fala, mas ela não pode ser castradora. Isso, é isso que eu queria. É igual quando a criança está aprendendo a escrever na escola e a gente via antigamente, tinha muito isso quando a gente era pequena, né? Um monte de xizinho pra gente repetir aquela palavra 50 vezes porque a gente tinha escrito errado. Ao invés da professora olhar toda a elaboração de narrativa, de pensamento que você fez, não. A palavra era com 2 S e você colocou com S só, vamos corrigir isso. Então ela não pode ser castradora. Muitas vezes os pais dizem, vamos supor que eu vou falar boneca, eu falo bobeca. Aí o pai fala, não é bobeca, é boneca. Isso a gente não orienta. Não é adequado você dar um modelo errado para a criança na correção. A gente tem que falar adequadamente, de uma forma correta, todas as palavras. E quando nós formos corrigir, a correção é você dar um modelo correto, sem repetir o errado. Primeiro porque a criança não tem consciência que ela falou aquela palavra errada. E a gente começa a gerar uma angústia da criança de uma comunicação perfeita. Sim. E entre outras exigências, muitas vezes, que os pais têm, né? Do perfeccionismo, da cobrança excessiva. Então, assim, se meu filho falou, me dá a bobeca, filho, você quer a boneca? A gente só repete, articulando bem a palavra, e entrega a boneca, porque ele disse exatamente o que ele queria. Ele só não articulou naquele momento adequadamente. Então, evitar dar o modelo errado, evitar que seja castrador, utilizar a fala de uma forma precisa, sem usar diminutivo. Lógico, se você, como eu disse já, se você vai brincar com um bebezinho, pequenininho, menininho, a gente brinca nesse faz de conta. Tem profissionais que dizem, fonoaudiólogos, que falam assim, por que você vai falar assim com seu filho? A gente fala muitas vezes, olha que lindo. A criança faz isso, já foi comprovado na psicologia. A criança está com uma criança menor, ela começa a falar assim, para dizer que ela... Então, assim, você usar isso na brincadeira é uma coisa. Você infantilizar o seu filho e trazer um modelo inadequado de fala é outro. Então, se nós estamos brincando, fingindo que eu sou o neném e ele é a mamãe, ou tem um bonequinho, ou eu sou o cachorrinho neném e ele é o cachorrinho grande, eu vou fazer assim para brincar porque é a brincadeira. Saiu do papel da brincadeira, você volta a pronunciar as palavras de uma forma adequada. Então tem que tomar esse cuidado em relação à correção. Outro ponto até gramaticalmente, até coisas assim que a criança de repente não consiga entender. Tipo, se ela vem e fala, papai, isso aqui é para mim fazer. Aí você fala,
não é para mim, para eu fazer. A gente pode dar o modelo correto. Não, sim, mas... Exatamente, sem ter esse grau excessivo de cobrança. Sim, Mesma coisa, bicicleta. Ou a criança fala, inverte, né? Bicicleta ou bicicleta. Às vezes até é engraçado as conjunções. Ou às vezes eles associam palavras que a gente usa no diminutivo, eles associam com outras palavras. Eles fazem uso da mesma palavra e usam outras. É bonito, é bonito porque a gente vê que é a construção interna. Você fala, nossa, olha só a associação que ele fez. Mas a gente vai dar o modelo correto. Você pode muitas vezes articular, por exemplo, se é uma criança maior que vai falar bicicleta, ela fala bicicleta, trocou, inverteu, ou biteleca. Aí a gente pode articular de uma forma pausada. Vamos lá. Bicicleta. Sem exigência, sem pedir para correção. Às vezes a criança mesmo acha o máximo porque ela vai conseguir repetir adequadamente. Se ela não repetir adequadamente, tudo bem. Muda o foco. Não tem essa exigência. A gente fica muito angustiado mesmo com esse processo de aquisição de linguagem, como é na entrada da escola, como é no processo de alfabetização, que aí vem todo depois um movimento para alfabetização. Mas a criança sente essa angústia, ela sente essa ansiedade dos pais. Isso só vira um peso para ela. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é muito interessante, Lara. Eu queria falar dois aspectos, né, do que você está dizendo, né? Tanto no como a linguagem ela está relacionada, óbvio, né? Porque a criança ela está se expressando, a linguagem é uma forma de expressão, mas ela é muito relacionada às questões emocionais, né? Por exemplo, a gagueira, eu sei porque já acompanhei crianças que tinham gagueira e tem muito uma questão de fato emocional relacionada, quase que em todas, social, né? Rótulo social, tem um rótulo social, familiar, enfim, você tem todo, geralmente, assim, eu, por exemplo, já recebi no consultório quando eu atendia crianças, era comum ter crianças com essa queixa e isso gera uma repercussão na família, uma repercussão social e, claro, mexe com a autoestima da criança e aí muitas vezes, né, até o próprio desenvolvimento, porque ela vai fazendo uma terapia com a fono e até essa questão social, emocional, ela fica ainda mais travada. Isso colabora para que ela fique, sei lá, mais ansiosa, enfim. Mas mesmo o desencadeamento, como você disse, né? Desencadear muitas vezes é por uma questão emocional, né? Porque a criança, a gente sabe quando ela não está bem, assim como nós adultos, né? A gente transmite isso por algum sintoma. Esse sintoma pode ser de diversas ordens, ele pode ser, sei lá, ficando mais agressivo, ficando infantilizado, ficando mais quietinho, enfim, por algum motivo. E uma das questões pode ser a fala. Então a fala e alguma alteração na fala da criança que já tem uma fala adquirida, na criança, por exemplo, em idade escolar, isso também pode sinalizar alguma questão emocional, né, familiar, como você foi dizendo aí mesmo, né, que não tem a ver exatamente com um problema fonoaudiológico, né, mas muitas vezes tem a ver com um problema que é de ordem emocional e que ela, enfim, né, e que ela apresenta isso na fala. Geralmente, quando isso acontece, né, que você atendeu também, acompanhou muita criança, o trabalho, né, do psicólogo com fono, como é que funciona, né, porque eu nunca trabalhei em parceria com fono, mas eu sei que tem ali, né, questões emocionais muito vinculadas e familiares também. Sim, tem algumas situações que você precisa fazer um trabalho em conjunto com o psicólogo, porque você vê que as questões de inseguranças, frustrações, ansiedade impactam diretamente na comunicação, seja para a pessoa gaga, seja para uma pessoa que tem passado por situações muito delicadas, pessoais, e a criança, como a gente disse, em relação ao processo de aquisição de linguagem, ela começa a ter dificuldade na escola. Então eu posso observar quais as dificuldades na escola que ela tem tido, de leitura escrita, de aprendizagem, o que for. Mas se eu não faço um trabalho em parceria com o psicólogo para entender as angústias dela, entender o que acontece dentro de casa, que tipo de ressignificações ou reajustes essa família tem que fazer, e junto com o psicopedagogo e outros profissionais, o trabalho não evolui. Então, se eu vou tratar uma fluência, uma criança que tem uma alteração na fluência, uma gagueira, e ela está muito angustiada, ela pode até aprender a suavizar o som da fala. Então ela vai falar bola, eu ensino ela a fazer bola, quando ela travar, né, quando ela tiver o bloqueio. Mas se toda vez ela for ficar ansiosa e tem questões por detrás, emocionais, o psicólogo tem que me ajudar nisso. E a gente faz um trabalho em conjunto. Então já aconteceram situações de atendimento clínico meu que eu precisei, até na questão vocal.
tem problemas vocais que estão totalmente relacionados a padrão emocional. Sim. Então, se você não encaminha para um psicólogo, às vezes você interrompe a terapia fonoaudiológica, dá uma alta temporária, digamos assim, dá um tempo, encaminha para algum psicólogo ou para outros profissionais, porque tem uma urgência maior, uma situação que pede maior urgência, e a gente volta para continuar o trabalho depois, ou trabalha em parceria, depende do caso. E porque a nossa fala, ela expressa diretamente a emoção, Voz, né? Por exemplo, se a gente aumenta, se a gente está nervosa, aumenta o ritmo da fala. Se você, ou então a velocidade ou o tom da voz, né? Se você está mais calmo, você também diminui o ritmo. Então a fala, ela expressa muito do que está acontecendo internamente, né? Então essa era a segunda. Então você, Carol, é uma psicóloga realmente muito experiente, porque eu estou sempre falando desse jeito e você consegue identificar os meus altos e baixos. Mas eu estou sempre falando nessa velocidade. Então, mas veja, né? Por exemplo, quando você está cantando, a sua voz é de um jeito, quando você está, né? E quando você está, enfim, dependendo do assunto, porque eu estou sempre conversando com você, a tua voz, mesmo você falando mais relaxadamente, mas o seu tom também muda. Às vezes é muito sutil a mudança que a gente observa, né? E aí a terceira coisa, né? Eu falei, ia falar duas, mas tem mais uma, que é a questão do significado. Exatamente. Né, Lari? Que é fantástico, né? Porque, por exemplo, dentro da programação neurolinguística, o que a gente trabalha exatamente, né? É a gente programar a nossa mente por meio da linguagem, do significado que a gente dá para as coisas. Então, isso começa, obviamente, desde muito pequeno, né? Então, com esse desenvolvimento na fala que você está me contando, e que, claro, né, eu vou fazendo, lógico, porque a minha praia, né, uma associação, o quanto isso vai dando subsídio e suporte, né, os significados que são dados, a maneira como é dado o significado, a forma, como isso vai dando subsídio para depois a vida emocional da criança, do adolescente, do adulto, para nossas experiências na vida. Sim. Como é rico e como é importante, enquanto pai, enquanto mãe, a gente saber a importância e o como fazer, né? O como ajudar do melhor. Porque, lógico, a gente faz isso naturalmente. Sim. Claro que a gente, né? Mas muitas vezes ter a orientação nos facilita. Por exemplo, eu não vou repetir o que... Por quê? Porque qual é o significado quando eu repito o que a criança falou errado? Não é só uma questão da aprendizagem da linguagem, sim. Mas tem uma questão emocional, sim, que também está aí presente. Principalmente do pai e da mãe, né? Interna. Isso. E de eu valorizar, exatamente, aquilo que é produtivo, aquilo que é interessante. E não reforçar o que é improdutivo. Então, não além da linguagem, tem uma questão que é de ordem emocional maior, né? Até para você falar, né, em termos de autoestima, né? De quando a criança falar algo também corretamente, né? Quanto você pode aquilo ser talvez, né, que a gente estava falando aqui da exigência e dos pais que fazem a correção, o quanto talvez, dependendo de como fizer a correção, isso pode minimizar a autoestima da criança, e o quanto se isso for feito de um jeito natural, gostoso, isso também pode, né, impactar praticamente nada, né, na autoestima da criança, ou ao contrário, né, ajudar essa autoestima, né, nesse, exatamente, processo de desenvolvimento. Sem dúvida, isso é um toque bem legal. Ó, a Jandira, ela falou assim, Jair, faça a minha pergunta aí. Tá. A Jandira, na verdade, ela fez uma pergunta que a gente já falou um pouco no outro programa, Jandira. É verdade. Que era, inclusive eu lembro bem porque fui eu que fiz essa pergunta. Dos pais, né, das situações onde a criança tem várias línguas ali, convive com várias línguas, onde, tipo, sei lá, o pai é estrangeiro, a mãe é estrangeira, ou os pais estão morando em outro país, que é o caso da Jandira, né? Que eles moram em Macau, se eu não me engano. Isso, Macau, isso mesmo. E ela está falando que ele tem alguma dificuldade com o português, o que é normal, né, Lari? Eu acho que nessa situação... Sim, ele tem... O ponto ele precisa estabelecer, como a gente tinha conversado, a linguagem materna. Materna, muitas vezes, o que é conversado dentro de casa, se estabelecer um idioma, até a criança se desenvolver bem. Se os pais são brasileiros, vamos supor, é interessante estabelecer o português. Ou
se ele tiver, não falando bem o português, mas se já tiver desenvolvido bem o outro idioma, não sei qual, que é utilizado na escola dele, se é o inglês. Lá é o inglês. Então, é mais fácil, digamos assim, porque tem criança que ela não estabelece nenhum idioma e aí gera uma confusão. Então, é importante estabelecer um idioma. Quando a criança flui bem o idioma, a gente começa a utilizar outras palavras. Pode acontecer de ter realmente um atraso ou uma dificuldade maior, porque ela tem contato com outros idiomas, e se tiver um atraso deveria se buscar uma ajuda profissional para estabelecer, no caso, o português. Eu não sei se ela teria acesso a isso na região onde ela mora. Ela falou que os grandes pequeninos têm ajudado bastante. Olha que coisa bacana. Agora eu queria só esclarecer rapidamente 3 dúvidas que eu vim até para falar sobre isso rapidamente, porque foram 3 perguntas que apareceram também aqui. Primeiro ponto, trocas na escrita. Uma pessoa colocou em relação a trocas na escrita relacionada à fala. Muitas crianças trocam na fala e começam a trocar na escrita. Outras não trocam na fala, mas trocam na escrita. Muitas vezes o P pelo B, o T pelo D, então vai escrever pato, escreve bato, ou pado. Essas trocas na escrita ou na fala, então eu vou falar, por exemplo, a vovó está na cozinha, a fofó está na cozinha, que eu ensurdeço os sons. Então, o Z pelo S, o F pelo V, a criança fala tanto soquinho, parece desse jeito. Esse tipo de troca que a gente encontra em algumas crianças não são esperadas. Precisaria buscar uma avaliação fonoaudiológica, elas começam a jogar muitas vezes na escrita. Então, me fizeram uma pergunta em relação às trocas. Se a criança está jogando na escrita trocas que ela tem na fala, é importante buscar uma ajuda fonoaudiológica para trabalhar a fala e não deixar essa troca na escrita ser sistematizada. Então, primeira dúvida respondida. Tá. Outro ponto que eu acho importante colocar, em relação à voz. Muitos pais acham bonito a criança que é muito rouca, que fica rouca frequentemente. Existem patologias da voz que os pais às vezes esperam a criança virar adulta ou começa a ter algum problema mais sério para buscar ajuda fonoaudiológica. Se a criança tiver uma rouquidão persistente, ou porque tem problema respiratório, vive gripada, com otite, então vive com a laringe inflamada, ou por outro motivo, tem que se buscar uma orientação. Terapia fonoaudiológica e uma avaliação com otorrino. Existem patologias sérias que não são olhadas para a qualidade vocal, seja em criança e adulto também. Então, professores que fazem uso de voz, ou pessoas que estão há mais de 15 dias roucas, procurem a avaliação fonoaudiológica. Foi a Semana da Voz, dia 16 de abril, né, o Dia da Voz. Então, todo ano as fonos e os otorrinos fazem uma campanha conscientizando as pessoas. Às vezes o tumor, o câncer, situações graves que a pessoa não sente nada e só está com um padrão vocal rouco. Então, é outro ponto que eu queria falar. E o terceiro e último, que o Jair já está com o violão na mão, alimentação, pessoal. É muito importante vocês exporem, os seus filhos serem expostos à alimentação sólida. Respeitem a introdução alimentar. Então, o bebê que é pequeno, ele vai usar só líquido, depois ele começa com pastoso, amassadinho, até ter o sólido. Muitas vezes os pais seguram essa alimentação, batem tudo, coam tudo, e a criança vai desenvolver uma alteração da musculatura. Então, ela fica com aquela hipotonicidade, aquela musculatura mais flácida, que muitas vezes tem interposição de língua, que foi o que você me perguntou da outra vez. A criança começa a colocar a língua para frente, porque ela está toda com a musculatura flácida, porque os pais facilitam muito a alimentação. Olha. Então, deixem um pedaço de carne, a criança precisa morder o pão, precisa morder a fruta, mastigar e deglutir, para a gente evitar um problema fonoaudiológico, um problema de ortodontia, às vezes precisa encaminhar para um dentista, e muitas vezes um problema de fala, porque ela tem uma interposição de língua, ela tem uma dificuldade maior por conta de toda essa por a gente facilitar a alimentação dela. Aí entra chupa-dedo, mamadeira, chupeta. Então, quanto mais a gente eliminar cedo, para quem botou a chupeta e a mamadeira, eliminar o quanto antes esses hábitos, porque tudo isso impacta diretamente em posicionamento de língua, de musculatura e automaticamente na fala. Nossa, que dica Uau. sensacional. Então, eu achei importante colocar, porque alguém me perguntou sobre isso e era um ponto que eu encontrava muito. Às vezes, crianças com 4 anos comendo ainda comidinha amassada, batidinha. Não, a criança já tem dente, ela não vai engasgar, é uma preocupação dos pais, aspiração que é real. Então, se você tem o cuidado de estar do lado, corta a carne um pouco menor, começa com uma carne pequenininha, vai aumentando. Tomate cereja, azeitona, lógico que a gente vai evitar situações que podem aspirar, mas corta o tomate cereja de uma forma que não vai ter um problema para
para engasgar, ovo de codorna, são situações assim que os pais ficam preocupados e não expõem a criança à mastigação. Expõem, ela tem que ter, além disso, ela tem a importância de testar diversos alimentos, né? Conhecer os alimentos, as texturas, até para uma alimentação saudável posteriormente. Isso impacta diretamente na fala. Cara, que legal. Às vezes a gente acha, né, que como pais a gente está protegendo, enfim. Muitas vezes a gente está mesmo. Sempre, né? A maioria das vezes, né? Mas em algumas situações a gente acha que está fazendo o máximo e está complicando. Mas isso é bom não só para essa situação que a Lari falou, para a gente enxergar também, né, Carol? Quando que a gente também pode achar, porque muitas vezes na nossa vida a gente tem a certeza de que está fazendo um negócio que que vai ser benéfico e tal, e a gente faz isso de coração. Sim, lógico. Mas a gente precisa sempre analisar. Que dica ótima essa. E a voz fanha, que você perguntou, não esqueci. Fala. A voz fanha, que é muitas vezes a criança pequena, ela nasce com lábio leporino, que é a fissura. Sim. Do céu do palato, do céu da boca, e existe um escape de ar quando ela vai falar no tom da voz, para a parte superior. Então a voz sai com um tom mais nasal. Mas existem adultos que têm essa voz e não tiveram essa fissura. Então muitas vezes é uma má movimentação do palato mole, do céu da boca, da parte do fundo onde tem o sininho, digamos assim. E aí acaba acontecendo um escape de ar quando a gente vai falar, e um ar acaba indo para o nariz. Então a pessoa acaba falando de um tom mais com um tom mais nasal. Isso é um tratamento fonoaudiológico para fortalecer essa musculatura toda. Lógico, uma avaliação com otorrino, se faz toda uma avaliação da estrutura, mas uma avaliação fonoaudiológica, a terapia fonoaudiológica consegue melhorar muito essa qualidade vocal. Projeção de voz, respiração e musculatura. Então tá respondida a sua pergunta do outro programa. O legal é que a Lari faz todos os sons aqui pra gente ficar muito claro. A gente testa, né? Você testa tudo, faz todos. É aquela pessoa que fala assim também, né? Que sai o som aqui e não tem projeção nenhuma. E tem a pessoa que fala pelo nariz. Aí não tem a projeção nasal. E a gente tem que jogar pra uma projeção mais usando tudo, né? Todo arcabouço nosso de... Que interessante, quer dizer, a gente tem todos os sons. Sim. Né? A gente tem todos eles. Sim. A gente treinar, a gente treinar a projeção da voz, na verdade. Para onde a voz vai e quais estruturas vão fazer uso dessa projeção. Para não ter que ser muito superior ou muito inferior. Sem dúvida. Aliás, eu aviso que cantores, né? Vários cantores, eu inclusive, imitadores, humoristas, né? Pessoas que usam muito a voz, a gente está sempre passando por fonoaudiólogos. Sim. Porque é legal você conhecer o seu equipamento, né? E isso é muito importante. Então, para as crianças, é legal a gente ter essa preocupação também, né? Já desde cedo e tal. Lari, olha, mais uma vez, sensacional. Muito obrigado por seus esclarecimentos. A gente vai ter que ter outro tema agora para voltar. Claro, mas você vai ser uma das titulares. Eu tenho que voltar um dia que a Tânia vai estar, porque agora eu tô com saudade. É isso. Ela, quando assistir, vai roer as unhas e falar, por que eu não estava aí? Mas olha, muita gente aqui, deixa eu até pegar meu iPad mais uma vez aqui, que eu botei aqui do lado, mas ó, um monte de gente elogiando mais uma vez. Melissa. A Melissa fez especialização comigo, hoje ela é médica. Olha, Melissa. Saudade. Que legal, hein, Melissa? Pessoal, vários colegas. Isso, mais uma vez um beijo para Duda, né, que está fazendo aniversário, e que é a sobrinha da Lari. Um monte de gente aqui, enfim, a gente não consegue responder a todas as perguntas, mas a gente tenta sempre dar um apanhado aqui geral, mas eu quero agradecer todo mundo que participou. Lari, mais uma vez, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, se ficou alguma dúvida, alguma questão aí? Eu atuo hoje, não atuo hoje em clínica. Eu atuei muitos anos, deixa pra lá quantos anos, mas mais de década. Depois eu conto pra vocês em off. Mas hoje eu trabalho mais como consultora de comunicação e consultora de RH, que eu sou especialista em linguagem e fiz mestrado em psicologia. Focado na parte de consultoria de comunicação, eu atuo em escolas, então passando todas essas orientações, trabalho com professores, com pais, com os alunos, adaptação de material, estimulação de linguagem, então todo esse trabalho dentro da escola eu faço, presto consultoria para as escolas. E da mesma forma, na comunicação, a oratória para as pessoas, então como você vai falar melhor? Seja em público, pessoas que têm dificuldades, que fazem uso muitas vezes da fala, ou profissionalmente falando, ou tem uma dificuldade mesmo de comunicação.
expressão. No sentido assim, não muitas vezes na parte terapêutica, mas a pessoa tem dificuldade para se expressar quando está numa reunião de trabalho, quando ela vai fazer uma ligação de telefone, ou uma apresentação em público. Então toda essa parte de como melhorar a sua comunicação, como falar bem em público, eu faço trabalho também. E na parte de RH, eu trabalho como consultora de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento nas empresas. Eu tenho o LinkedIn, Larissa Elmore Silva, o meu Facebook, Larissa Elmore Silva, e o meu e-mail que é larissa.esilva, de Elmore, né, esilva@uol.com.br. Eu estou à disposição, se alguém quiser me mandar alguma pergunta no chat, tiver alguma dúvida específica, fiquem à vontade pelo Facebook, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Ah, querida. E, Carol, você com seu iBetter cada vez mais better. Mais better. A página tá linda. Ai, tá ficando mais linda ainda. linda. Estamos fazendo modificações na página. E lá, visitando a página do iBetter, ou o Instagram e o Facebook, tem muitas dicas para desenvolvimento pessoal, então desenvolvimento emocional, e especialmente para as mães que querem conciliar carreira e maternidade. Então eu venho desenvolvendo alguns trabalhos bem específicos para elas. Eu já falei aqui há pouco tempo atrás que vai ter em breve um workshop, e daqui a pouquinho ele vai acontecer. Adiei, então ele ia ser em maio, mas vai ser em junho. E para mães que exatamente vivem um dilema que é um dilema muito comum, Sim. né, Lari? Muito comum esse dilema das mães que exatamente passam esse momento, né? Ficam mais com os filhos e é hora de voltar para o mercado de trabalho. Uau, como fazer toda essa adaptação, ou até com as angústias mesmo de como conciliar do melhor jeito para ser uma mãe inteira e uma profissional também que tenha os seus melhores resultados. Então, acompanhem no iBetter. Essa semana, inclusive, eu estou fazendo contando algumas historinhas de pessoas que eu convivi, que eu convivo, enfim, e que se vocês entrarem lá, tem histórias e que a gente pode se identificar mesmo, que são mães que passaram por esse dilema. Então, ajudem essas mães a solucionar as suas histórias. Tá no Instagram e no Facebook. Eu acho que pelo site também dá para acessar o Instagram e o Facebook, então é muito bacana que vocês interajam e falem lá também sobre a experiência de vocês, como foi, como está sendo, ou como vocês imaginam que será essa adaptação. É transformador, exatamente. Só quem é mãe profissional sabe, né? Catarse que é. A gente pode fazer de novo um Canta e Conta sobre esse tema, que também teve muita coisa que a gente não esclareceu. Sim. Olha, eu vou anunciar aqui, mais uma vez, a gente está em cartaz aqui no Teatro Morumbi Shopping. A Lara e a Carol já foram. 3 vezes. 3 vezes. Se eu puder, eu vou na hora. O Danielzinho já tá lá, ó, subindo no palco e dando bombom para as pessoas. Verdade, Na Páscoa ele deu bombom para todo mundo. É verdade, ele agita lá com a gente. É muito bonito. Ó, sábados e domingos, sábado e domingo agora tem também, apesar do feriado na segunda, a gente está aqui também no Teatro Morumbi Shopping, às 17 horas, sábado e domingo. A gente vai fazer também em maio, foi estendido para maio também. Uau! Estendido para maio. Só que assim, primeiro final de semana de maio a gente vai fazer em Aracaju. Eu não sei direito onde é, mas é num shopping. Que No legal. shopping de Aracaju, acho que é no Rio Mar de Aracaju, Shopping Rio Mar, se eu não me engano. Vamos fazer sábado e domingo, primeiro sábado e domingo de maio em Aracaju, que já é o próximo final de semana, Sim, né? Se eu não me sim. engano. Isso, semana que vem. Semana que vem. E aí a gente volta no segundo final de semana de maio pro Morumbi Shopping. É o Dia das Mães. Dia das Mães, isso. Aí venha comemorar o Dia das Mães com a gente em São Paulo. Tem um convite também muito legal para fazer aqui, porque eu vou começar, aí não é Grandes Pequeninos, é da minha carreira, mas eu vou começar um projeto também no Teatro Morumbi Shopping aqui em São Paulo, chamado Quarto de Músico, que vai ser uma live também, né? Apesar de eu fazer no teatro, a gente vai transmitir ao vivo também para a internet, pela minha página do Facebook, que é facebook.com/Jair Oliveira Oficial, e pelo meu YouTube, que é youtube.com/Jair Samba, tudo junto. Esse Quarto de Músico é um formato assim que eu convido sempre um músico para a gente falar dessa coisa de ser músico, e
a gente canta muitas coisas, né? E bate papo com as pessoas lá da plateia no teatro e também com as pessoas que estão em casa assistindo pela internet. Então, o primeiro é agora, quarta-feira, dia 3 de maio, com Pedro Mariano, meu querido amigo, filho de Elis Regina. Então, vamos estar lá, eu e Pedro, às 21 horas, no Teatro Morumbi Shopping, aqui em São Paulo, e também na internet. Então, vai ser ao vivo a partir das 21 horas também. E no dia 10 de maio tem Luciana Mello, comigo. No dia 17 de maio tem Daniel, cantor Daniel, grande, querido. E no dia 24 de maio, Cláudio Zoli. Então, se você estiver por São Paulo, por favor, venha nos assistir ao vivo no teatro. Se você não conseguir chegar em São Paulo, assista pela internet. Certo? Então é isso. Lari, sensacional. Muito obrigado. Fantástica, linda, fantástica. Como é que é o nome daquelas suas amigas que deram um presente lindo que, puxa vida, tá aqui já na minha parede aqui fora. A Remarine. A Remarine, olha, a Remarine, obrigado. Mandei enquadrar, ela fez uma ilustração, né? Fez um desenho. Como é que chama? É a Lumarine, a mãe dela também. A Remarine e a Lumarine. A Lumarine e a Remarine. Eles fizeram um desenho mesmo, né? Um desenho assim, super bonito, eu e Tânia, e nós adoramos, já mandei enquadrar, já está aqui na minha parede, viu? Meu também já está enquadrado. A Tânia me falou, eu não sabia que a foto que... Porque eu mandei várias fotos para a Lu e para a Renata fazerem, né? Que elas queriam uma foto de alta qualidade. Como eu, infelizmente, não tenho dons artísticos, eu falei, vou mandar várias fotos para vocês e vocês escolhem uma que vai ser mais adequada para fazer a obra. Sim. E elas escolheram justamente um selfie que vocês fizeram na estreia, não é? Na estreia do show dos Foi uma coincidência linda, isso. Quer dizer, ela escolheu a foto justamente da estreia do show. É verdade. Bom, então, pessoal, a gente já ultrapassou demais aqui o tempo, mas eu vou cantar então uma música, porque a gente falou muito de imaginação. Acho que eu cantei essa da outra vez também, mas vale a pena. Linda demais, vale sempre a pena cantar, não é? E vai para todo mundo que participou aqui do nosso programa, muito obrigado vocês aí. Daqui a pouco a gente joga ele também no YouTube dos Grandes Pequeninos, que é youtube.com/Grandes Pequeninos, tá bom? Então vamos fazer essa aqui que é assim, ó. Faz de conta, imaginação aponta onde a diversão está. Podemos ser qualquer coisa com certeza, super-herói ou princesa, basta só imaginar. Vamos entrar numa aventura, pois assim ninguém segura quando podemos criar mil brincadeiras e muita diversão, pois nada é mais divertido que minha imaginação. Posso ser um gato, miau miau, ou um cachorro, au au, ou um palhaço de cabelo rosa e roxo. Posso ser um pato, quá quá, ou um pirata, rá. Eu posso tudo se puder imaginar. Posso ser um gato, miau miau, ou um cachorro, au au, ou um palhaço de cabelo rosa e roxo. Posso ser um pato, quá quá, ou um pirata, rá. Eu posso tudo se puder imaginar. Eu posso tudo se puder imaginar. Eu posso tudo se puder imaginar. Oi, vocês vejam que eu, mesmo sem saber, eu fiz o que a Lari indicou aqui, que é não falar só o au au. Eu falo cachorro, au au. Gente, muito obrigado. A semana que vem a gente não tem o Canta e Conta, porque a gente vai para Aracaju para poder fazer divulgação lá e fazer também o show no sábado e domingo. Depois eu coloco as informações corretas aqui na nossa página, tá bom? Mas então quinta-feira não teremos Canta e Conta, ou teremos algum outro formato? A gente vai pensar. A gente está pensando. Vamos pensar. Mas surpresa, surpresa, tá bom? Mas aí eu e Tânia voltamos com Carol e mais uma porção de coisa aí na outra semana, tá bom? Então, um beijo, obrigado Lari, obrigado Carol. Beijo, muito obrigada, boa noite, queridos. Boa noite. Valeu.